A paz e graça de Deus esteja com cada um de nós. Hoje eu quero deixar uma palavra de Deus e que nós venha a refletir na palavra de Deus. Em todo tempo Deus é bom na nossa vida e nós devemos buscar a Ele. Porque a nossa vida é tão curta que se nós não buscar ao Senhor de todo o nosso coração, buscar enquanto é tempo, enquanto podemos, enquanto nós temos vida, nós podemos falecer ou desfalecer a cada dia. Aquele ânimo de buscar ao Senhor pode não ter mais o vigor como temos hoje. Então nós temos que buscar ao Senhor para que nós tenha força, tenha fé a cada dia para buscar a Ele. E eu quero deixar aqui uma palavra hoje, onde se encontra aqui no livro de Hebreus 3:8, que diz assim: Não endureçais os vossos corações, como na provação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: Este sempre erra e em seu coração e não conhece os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmão, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para que apartais do Deus vivo. Aqui a gente vê que o povo, naquela época, quando saiu do Egito, o povo era muito duro e não andava nos caminhos de Deus. E andava errando todos os dias, e então o Senhor ali se irou com aquilo, de eles todos os dias andar mal e não andar no caminho de Deus. Deus ali achou ruim demais e se irou com aquilo, por eles não andar nos caminhos de Deus. E o que hoje nós vemos hoje não é diferente. Hoje a gente vê que muitos se endurecem os corações e não anda nos caminhos de Deus. Onde nós é tanta igreja e há tanta palavra de Deus aí pregando, o povo pregando, falando de Deus, falando para que se converta dos maus caminhos, e muitos não obedecem à palavra. Ou então muitos não dão crédito à palavra, que nem se diz na palavra de Deus, que quem dará crédito à palavra. Então poucos dão crédito à palavra de Deus e muitos não estão nem aí se nós somos evangélicos ou se não somos. Eles querem muito o deleito do mundo. E é onde nós vemos que tudo isso passará um dia. Salomão, com a tua sabedoria tanto, ele provou todas as coisas mundanas. E ele viu que tudo era vaidade passageira, tudo ia de acabar um dia. E quando nós vemos hoje o amor de muitos se esfriar, o amor ao próximo não tem a mais. E a gente vê que esfriaram, estão frios. E aqui onde fala mais na palavra de Deus, que fala assim aqui no 12. No 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetrante até a divisão da alma, e do espírito, e da justiça, e da médula, e da apta, para discernir os pensamentos e intercessões do coração. A palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela corta para os 2 lados. A palavra de Deus, onde
que nos dar força, que nos dar ânimo para prosseguir nos caminhos dele. Onde mais vê que Deus que possa nos dar um propósito a cada dia, Deus é que nos dá o fôlego de vida para prosseguir nos caminhos dele. E o Senhor é bom a todo tempo. Deus não quer que o povo pereça. Deus é um Deus provedor, é um Deus que tudo cuida de nós. E é onde nós se vê que Deus não queria que ninguém perecesse. Deus queria que ninguém fosse para o inferno, mas onde nós vemos que muitos estão querendo entrar pelas portas largas. Porta larga onde é o caminho que se conduz à perdição. É onde todo mundo quer só o deleito do mundo, quer o deleito do mundo e não quer a palavra de Deus. Ou seja, eles vão querer que fique na perdição, não quer mais buscar ao Senhor. E a gente temos que dar graça ao Senhor, porque o fôlego de vida é dado pelo Senhor Jesus. E se nós não buscar a Ele, nós vamos perecer, vamos morrer e não vamos ter mais a vida eterna. Então temos que buscar ao Senhor enquanto estamos vivos, enquanto nós podemos buscar a Ele. Porque se há um dia de nós morrer e não ter buscado a Ele, sabemos que há dois caminhos, que é o inferno e ao céu. E se nós não buscar a Ele, se nós não chorar pelos nossos pecados, se nós não se lamentar pelos nossos pecados, ficaremos para no enxofre, no inferno, para o resto da vida, para a vida eterna, onde a Bíblia fala que o inferno não tem fim. Então temos que buscar o Senhor hoje, porque o amanhã nós não sabemos, podemos dormir hoje e não haver mais o amanhã. Então temos que buscar ao Senhor a todo tempo, andar nos caminhos dele, não se endurecer os corações, para que, se nós endurecer os corações, como nós vamos ter a vida eterna? Então temos que ouvir a palavra, dar ouvido à palavra, obedecer à palavra, obedecer ao Senhor Jesus, porque é Ele que nos dá a graça de buscar a Ele a todo dia, é Ele que nos dá a graça de viver a cada dia. Deus tem um propósito na vida de cada um. Toda coisa acontece na vida da gente é por causa de um propósito que Deus tenha na vida de cada um. Se a coisa acontece na vida da gente é porque Deus o deixa, Deus é que permite que aconteça para que a palavra dele seja cumprida na vida da gente. Onde fala aqui mais no livro de Efésios, aqui 3:11, que diz assim: segundo o termo proposto que se fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Toda honra e toda glória é dada ao Senhor Jesus. E tudo que nós fazemos tem que ser para Ele. O centro tem que ser a Ele. A palavra, todo o centro da palavra é dado ao Senhor Jesus. E aqui ele fala mais que nós temos que falar com ousadia da palavra do Senhor Jesus. E que a gente não venha desfalecer. Desfalecer, ou seja, perder o vigor, perder o amor de buscar ao Senhor Jesus. Porque se nós não buscar ao Senhor Jesus com toda a nossa força, nós vamos se desfalecer. Onde fala aqui na palavra, a partir do 13, que fala assim: portanto, vós peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vossos que são a vossa glória. Então, na dificuldade, nas tribulações da nossa vida, nós não temos que desfalecer.
Não temos que deixar de buscar ao Senhor Jesus. Mesmo que estamos passando por dificuldade, por tribulações, por coisas ruins, porque claro que em nossa vida temos sim que passar por dias bons, dias maus, e todos os dias nós temos que saber viver no dia bom e saber viver no dia mau, porque o Senhor nos mande, o Senhor mude a rotina dos dias para que o homem não saiba o que ele propôs na vida nossa. Então essa vida aqui nossa são passageira, é uma vida que se nós não buscar ao Senhor de todo o coração, nós podemos perecer. Há também aqui um capítulo aqui no livro de Salmo, no Salmo 115, que eu vou estar lendo aqui para os irmãos, que é onde se encontra: e o Senhor é que nos auxilia a fazer as coisas. É o Senhor que tem um propósito na vida de cada um. Deus tem uma palavra na vida de cada um. Deus tem um chamado. Todos nós temos um chamado na presença do Senhor Jesus. E onde nós vemos aqui na palavra dele no Salmos 15, que eu vou estar lendo, no 17, que diz assim: os mortos não louve ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre louvai ao Senhor. Em todo o tempo temos que louvar ao Senhor, porque se há um dia de morrer, quem nós pode louvar, se já morremos? Os mortos não louvem ao Senhor, mas nós que estamos vivos temos que louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. E nós bendizemos ao Senhor desde agora para sempre, temos que bendizer ao Senhor Jesus. Porque é Ele que nos dá graça, foi pela graça dele, o Senhor morreu na cruz para nos salvar. O Senhor morreu na cruz para nos ter a salvação. Se Ele não tivesse morrido na cruz do Calvário, nós não teríamos salvação. A gente tem que louvar ao Senhor, todas as nossas louvores, todo o nosso povo, temos que louvar ao Senhor. Todo o povo tem que louvar ao Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra que eu sempre assim carrego na minha vida desde do tempo de convertido, depois que eu me converti, é que eu sempre guardo uma palavra onde se encontra no livro de Provérbios 21, a partir do verso 2, que eu vou estar lendo para você. Eu sempre guardo ela, que diz assim: todo o caminho do homem é reto a seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Aqui fala que todo o caminho do homem é reto aos olhos dele, né, próprio. E quando eu não era convertido, eu achava que o caminho, as minhas decisões era reta a meus olhos. Mas o Senhor sondava o meu coração, o Senhor já tinha um plano na minha vida. E assim é hoje também na tua vida, o Senhor tem um plano na tua vida. O Senhor até muitas vezes deixa acontecer coisas na nossa vida para ver que nós estamos errados e Ele está certo. Quem é esse pai que não exorte a teu filho de alguma coisa mal? Todo pai quer ver o bem dos seus filhos. Assim é o Senhor que quer ver o bem dos filhos dele, porque todos nós somos filhos do Senhor Jesus. Tem uma palavra que se disse, tem uma palavra que se diz que o Senhor é justo com todos, ou com os maus ou com os bons, o Senhor é justo com todos. Então nós devemos buscar ao Senhor e receber a correção do Senhor Jesus, porque Ele quer o bem de todos nós. Ele não queria que nenhum se perecesse. O Senhor ainda está dando chance a cada dia para que nós venhamos viver, buscar a Ele e ter a vida com Ele. Então Ele ainda não acabar este mundo, ainda não veio ao fim deste mundo, porque Ele ainda vê que muitos ainda estão buscando a Ele, estão se deixando dos maus caminhos e se convertendo aos caminhos deles. Então devemos obedecer ao Senhor Jesus,
e andar nos teus caminhos. Porque toda a palavra do Senhor não é dura. Muitas das vezes a gente está na igreja e ouve uma palavra dura, vê o pastor ali dizendo palavra ali dura, e muitos dos corações do povo acham ser duro demais a palavra de Deus. E como já se disse hoje na palavra dele também, eu quero deixar aqui uma palavra onde se encontre mais, onde Jesus foi abandonado pela palavra que o Senhor lhe tenha deixado. Que se encontra em João 6, a partir do verso 60, que diz: E muitos dos discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabemos, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, e disse-lhe: Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem, para onde primeiro estava? O Espírito e o que vivifica a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Ou seja, muitas das vezes a gente toma na casa de Deus e o pastor diz ali a palavra e nós achamos duro demais a palavra que diz. Mas é o Senhor que conduz ali ao pastor a nos dizer a palavra para que nós venha a andar no caminho dele. É o Senhor venha nos conseguir a colocar nós no caminho dele. E aqui onde fala que ele foi abandonado por muitos discípulos, muito povo ali estava reunido, e ele dizendo as palavras para que se andava, para que eles andassem no caminho dele. Então ele foi abandonado e muitos não quis ali ouvir a palavra. E aqui fala mais, fala assim, isso aí, e muitos dos discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso, quem pode ouvir? Muitas das vezes a gente ouve a palavra na igreja e achamos duro demais a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é vida, é saúde, é eterno. Então a palavra de Deus não é dura. É que o Senhor quer que nós ande no caminho dele. E nós não devemos achar duro demais a palavra de Deus. Temos que achar é bom, porque ali faz sim o coração melhor. É vida, é saúde, que nem fala aqui mais embaixo no 6,63, que diz assim: O Espírito e o que vivifica a carne, para nada aproveite. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então a palavra de Deus é vida para nós, que nós crescemos em espírito e em verdade, nós andamos a cada dia na palavra de Deus. Então, quando ouvir uma palavra e se achar dura demais a palavra, chore, se lamente por achar dura a palavra de Deus. Ali se pede perdão ao Senhor e Ele ouvirá o que o seu coração deseja. Não devemos achar duro demais a palavra de Deus. Eu agradeço pela essa palavra que aqui o Senhor tem me conduzido, e toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor Jesus. A palavra dele mesmo diz que onde tem um ou dois reunidos em nome dele, ali ele fará presente. E eu creio que o Senhor está me conduzindo a cada dia a andar nos caminhos dele, a falar da palavra dele, porque eu tenho uma promessa que é dada do Senhor Jesus. E assim eu creio que Deus tem também uma promessa, porque eu tenho uma promessa de Deus. Muitos dos profetas já me falaram que o Senhor me chamou para pregar a palavra, e eu creio. E a gente devemos esperar o tempo do Senhor. Muitas vezes a gente quer aos nossos tempos, e muitas das vezes a gente tem que deixar o Senhor a nos conduzir. Nós temos que deixar a Ele a escrever os nossos caminhos. Então eu espero no Senhor, espero a cada dia a mais a se aperfeiçoar na palavra dEle. E eu creio que a promessa que Ele diz será cumprida. E assim eu creio também que todos nós temos um chamado na vida nossa. Temos um chamado para os caminhos de Deus, para a obra do Senhor. Porque a obra do Senhor é carente, precisa de trabalhadores na obra dEle. Para quando Ele voltar, Ele achar nós trabalhando na seara dEle e Ele levar nós com Ele.
porque sabemos que os dias são maus. Então eu agradeço a Deus por até aqui ter me ajudado, ter me sustentado, e eu creio que ter ajudado vocês também. E porque nós respira, nós falamos, nós ouvimos, é pela graça dele. Então se nós acordamos a cada dia e respiramos, é porque o Senhor o quis. Então devemos agradecer a isso. Devemos agradecer pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá, pelo fôlego de vida que o Senhor nos dá. E assim eu agradeço. Que Deus fique com cada um, que a paz esteja com cada um de nós e que eu estarei fazendo uma oração na vida de cada um, para que Deus venha ajudar a cada um a buscar a Ele. E assim eu agradeço grandemente. Se inscreve lá no meu canal lá, dá um joinha lá, se curte, se gostou. E é isso. Eu agradeço, galera. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Obrigado.